Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de Mateus, capítulo é o 19, do versículo 16 até o 22. É um texto bem conhecido e nós vamos meditar um pouco essa noite. Amém? Mateus 19, do versículo 16 até o 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama sobre o que é bom? Aliás, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Pode se assentar. Vou pegar o meu texto aqui. Já deixei anotadinho. Queria dizer que é sempre aquela emoção, né? Sempre as pernas bambeando, aquele friozinho aqui no pé da barriga. E, enfim, mas que eu estou muito feliz. Troquei de escala com o pastor Marcelo. Fiquei de avisá-la no grupo, né, Marcelo? Nem avisei, de tão preocupado que eu estava. Mas, enfim, estou aqui hoje, graças a Deus. A bem da verdade, eu estava meditando essa semana a respeito dos homens que andaram com Deus e receberam esse testemunho. Lendo ali no livro de Gênesis, você que conhece bem da Bíblia, você sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ali em Gênesis 5, do 22 ao 24, nós ouvimos falar a respeito de Enoque. E o testemunho é o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque não apenas acreditava, ele andava com Deus continuamente. Seu testemunho foi tão forte que ele nem passou pela morte. Ele andava tanto com Deus que Deus para si o tomou, né? Ele foi arrebatado. Esse é o testemunho que nós temos a respeito da vida de Enoque. Lá em Hebreus 11 e 5 diz assim, ó, diz que ele agradou a Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pensa num testemunho, né? Aí eu fiquei meditando nisso, daí um pouquinho para frente, estava lendo ali, aí vem, na continuação do texto, ali em Gênesis 6, né? Dá o testemunho de Noé. E o testemunho de Noé é o seguinte: Noé era homem justo, Noé andava com Deus. No meio de uma geração totalmente corrompida, Noé se destacou. Ele manteve comunhão com Deus, mesmo sendo minoria absoluta. O andar com Deus dele se manifestou em obediência prática. Noé, vem aqui, eu vou destruir essa geração, mas você vai construir uma arca. Desse e desse e dessa e dessa maneira, desse e desse tamanho, né? Então, Gênesis 6 e 9 diz assim, ó, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E talvez você está aí pensando, né? Uma boa palavra para escutar num domingo de chuva, tempo meio virando para frio, né? Pouca gente que resolveu sair de casa e vai escutar o testemunho do Enoque e do Noé.
Porque o que me chamou a atenção, irmãos, é assim, ó. Nós temos escrito na Bíblia aquilo que serve para testemunho da nossa vida. E são muitos testemunhos. Eu tenho brincado sempre aí com meus irmãos, né? Esses dias um irmão comprou um óculos novo, foi lá em casa me mostrar. Falei, então, irmão Rodrigo, te entreguei agora. Lá em Deuteronômio 37:4, acho que é, 34:7, enfim, fala a respeito de Moisés, né? Que Moisés morreu com 120 anos. E que nem a vista escureceu, né? E nem perdeu a sua força. Entende? Não estou discriminando, tá, irmãos? Quem usa óculos, mas eu digo assim, ó, essa é uma palavra que ficou para nós, é um testemunho para nós. E nesse dia eu comecei a ler essa palavra e isso tocou profundamente no meu coração. Porque se nós temos testemunho de Enoque, e eu não estou dizendo aqui para você viver de uma maneira que Deus vai arrebatar você e você vai sumir do meio do povo, tá? Não é isso que eu estou dizendo para você. Quem dera nós não precisássemos passar pela morte, né? Mas que ficou esse testemunho de homens que andavam com Deus. E tem mais gente, não são só esses dois, mas eu coloquei esses dois aqui para não ficar muito longe, né? Não ficar alongando muito. Então, assim, irmão, eu quero que você saiba que esse é um testemunho para nós. É possível que nós venhamos a andar com Deus num nível de relacionamento mais profundo do que o comum, do que o normal, do que o natural. Sempre que o Marcelo vem dar o testemunho dele aqui, né, eu achava que Deus era um velhinho de barbinha branca, lá, lonjão, que um dia eu ia encontrar, mas que por enquanto eu estou aqui, ele está lá, está tudo bem, né? Eu tenho aqui os meus valores, eu tenho aqui os meus princípios e eu ando de acordo com isso, e eu acredito que Deus está de acordo com os meus princípios, então um dia nós vamos se encontrar, mas por enquanto deixa ele lá. Então, a pergunta que me vem à mente é assim, ó, qual a possibilidade de nós encontrarmos hoje testemunhos como esse, de Enoque e de Noé? Você já imaginou ser tão próximo de Deus assim? Já passou isso pela tua cabeça? Porque vira e mexe nós estamos falando aqui de relacionamento com Deus. E esse hoje é o tema, né, da mensagem. Ou então assim, que nem o caso do Noé, né? Você já imaginou a situação do Noé? O povo estava tão corrompido que Deus olhou e falou assim, não tem mais jeito, eu vou ter que acabar com essa galera. Espera aí, mas tem uma família ali? Tem a família do Noé, tem o Noé e a sua família, esse aqui eu vou salvar ele, pelo menos para ele poder dar continuidade. Você já imaginou, irmão, ser escolhido no meio de todos, como alguém que obteve um testemunho de integridade, de andar com Deus? Isso é algo muito profundo. Então eu me lembrei do chamado de Jesus, que diz assim, vem e me segue. E uma coisa que me chama a atenção nesse chamado é assim, ó, que esse chamado foi feito para algumas pessoas na Bíblia. E ficou escrito para nós, e é um chamado para nós também. Nós somos chamados a seguir Jesus, não me entenda mal. Mas assim, ó, foi chamado dessa maneira, vem e segue-me, os discípulos de Jesus, né? Vem e segue-me. Esse tempo atrás a Leonir pregou, acho que a respeito de Mateus, né, Leonir? Vem e segue-me. E o Mateuzinho, ó, nem pensou que podia perder o emprego, que nada. Vou seguir Jesus. Enfim, Pedro, Tiago, João, o barquinho, todo mundo. Vem e segue-me. E daí eu fico meditando assim, ó, que os discípulos e o jovem rico, eles viviam na mesma época, sobre o mesmo contexto. E esse texto que nós lemos a respeito do jovem rico diz o quê? Que o jovem chegou, né? Foi lá e conversou com Jesus e teve a oportunidade de ser interrogado, né? Ou ser convidado, vamos dizer assim, interrogado? Não, interrogado é a pergunta, né? Mas ele foi convidado a caminhar com Jesus. Vem e segue-me. Foi esse o convite que Jesus fez para ele. E o que acontece? Diz que ele chegou perto, foi embora entristecido, porque tinha muitas riquezas. Então, agora eu gostaria de falar um pouco a respeito do jovem rico e desse convite que ele acabou por negar. Enquanto os discípulos aceitaram de bom coração
e viveram histórias extraordinárias com o nosso mestre, que nós podemos contar hoje, né? Esse jovem rico, ele se negou a aceitar esse convite de Jesus e saiu entristecido. Mas você repare bem, porque quando Jesus está conversando com esse jovem rico, Jesus fala para ele assim, que é para ele guardar os mandamentos, se ele quer ser salvo. Porque você veja bem, a pergunta dele já mostra que ele era alguém que conhecia a Escritura. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha uma preocupação com a vida eterna, aquilo era algo que chegou no coração dele e ganhou uma perspectiva diferente. Vou falar com esse Jesus para ver o que eu preciso fazer. Aí Jesus fala assim, você guarda os mandamentos? Ainda ele pergunta assim, quais mandamentos? Tipo assim, ele quer ter certeza que estão falando da mesma coisa. Porque ele não quer, vamos dizer assim, se confundir na hora de dar as respostas para não ter erro, de se perder e de não ganhar a vida eterna. Então, se nós analisarmos, ele conhecia a palavra, ele guardava os mandamentos e ele tinha interesse na vida eterna. Analisando bem, quando Jesus responde para ele quais são os mandamentos aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a você mesmo. A tudo isso, Senhor, eu tenho obedecido desde pequenininho. E aqui eu acho assim, que pelo menos a gente deveria esperar, né? Então tá tudo certo, se você guarda os mandamentos desde pequenininho e está preocupado com isso, então entra, né, na vida eterna, você vai ser salvo. Aí ele pergunta assim, Jesus, o que ainda me falta? Faltava algo. Faltava algo. E essa pergunta, ela revela que mesmo fazendo tudo certo, conhecendo a palavra, tendo a preocupação com a vida eterna, seguindo os mandamentos mesmo desde pequenininho, faltava ainda algo. O que me falta? Essa é uma pergunta honesta. Senhor, o que me falta? O que tem faltado na minha vida? O que tem faltado na tua vida? Ele percebia que obedecer os mandamentos não o estava preenchendo totalmente. Traçando um paralelo com os nossos dias. Quantos de nós aqui que fomos instruídos, conhecemos a palavra, fomos instruídos na palavra, caminhamos no conhecimento da palavra, e daí aqui eu abro a observação, não mentimos, não enganamos, não roubamos, não cobiçamos, temos um bom testemunho perante a sociedade, participamos dos eventos da igreja, participamos das reuniões, e ainda assim o sentimento é, o que ainda me falta? Muitas vezes nós sentamos e conversamos, enfim, e tipo assim, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquele outro, eu ajo dessa maneira, eu tenho esse tipo de comportamento, mas parece que o Jesus não está me vendo, parece que não está acontecendo, parece que as coisas não estão desenvolvendo da maneira como eu gostaria. É lógico, existem N motivos, N razões e tal. Mas essa semana eu tive uma conversa com um amigo meu e nós estávamos falando justamente a respeito de participar dos eventos da igreja, das reuniões, enfim, né, dos cultos, dos cursos, né, dos grupos de discipulado, dos grupos de amigos, enfim, dos pequenos grupos, das células, né? E ele estava falando para mim, olha, eu vou na igreja desde pequenininho. E quando eu era pequeno, quando eu era menino, quando eu era um jovem, o meu pai era quem me incentivava. Mas era quase como quem dizia assim, olha, eu ia quando eu era pequeno, quando eu era jovem, por causa do meu pai. Esse era o motivo.
E agora que eu sou mais velho, que eu casei, que eu tenho a minha família, eu vou por causa da minha esposa. Porque se eu não for, ela vai falar assim: olha, você não está se dedicando, você podia ir e tal. E daí o que, que acontece, irmão? Acontece assim, ó, ele nem fica em casa porque ele se sente culpado, e ele nem vai no compromisso da igreja lá, enfim, que ele tem que comparecer, vamos dizer assim, né? Ele vai e fica com aquele pensamento: meu Deus, podia estar em casa. Aí ele fica em casa e está com aquele pensamento assim: meu Jesus, eu podia ter ido. Eu tenho tudo, tipo, eu não sou um bom cristão, está faltando alguma coisa. E daí assim, ó, conversando com ele numa tarde dessa ali, aquilo me chamou a atenção. Aquilo me acendeu um sinal de alerta. Porque assim, ó, de verdade mesmo, irmão, o que acontece quando nós estamos assim? Nós não temos noção do que nós estamos vindo fazer aqui na casa do Senhor. O porquê que nós estamos vindo congregar, o porquê que nós participamos de cada evento, de cada reunião, de cada ajuntamento, por assim dizer. Que nós viemos aqui para honrar o Senhor, para entregar para Ele um culto racional, toda a adoração, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e nós nos juntamos para fazer isso em comunidade. Eu acredito assim, ó, que participar dos eventos é muito importante. Estar reunido, estar congregado juntamente com os irmãos é muito importante. Mas isso tem que ser o resultado de entender a nossa vida, de entender a nossa vida cristã, de entender o porquê que nós estamos aqui. É o resultado daquilo que Jesus fez por nós. Sabe? Ser um imitador de Jesus Cristo, andar como ele andou e compreender o que ele veio fazer, que foi reconciliar o homem com Deus. Mas às vezes assim, ó, isso está guardado tão lá no fundo, que já não é de toda essa importância. Eu até quero que Jesus me salva, eu até concordo que ele veio para me reconciliar, que eu posso dobrar meu joelho e falar diretamente com Deus. Mas parece que isso é tão sem importância, porque eu estou tão preocupado com tantas outras coisas que são tão mais urgentes, são tão mais necessárias. Eu até quero ir lá e dobrar o meu joelho, mas eu tenho uma conta para pagar antes, eu tenho uma outra preocupação. Estou sempre correndo atrás do que é urgente. E daí aqui eu me lembro de Marta e de Maria. Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, você não vai falar para minha irmã? O senhor não está vendo aí que eu estou tendo que fazer tudo nessa outra parte aqui? E ela está aí sentada te ouvindo. Marta, 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 você não entendeu? Foi nada. Marta, presta atenção. Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Em vez de você sentar aqui e prestar atenção também, entender o porquê que você está vindo, compreender a profundidade do relacionamento. Não, simplesmente você está batendo o cartão. Falaram para mim que eu tenho que ir, quando eu era criança era o meu pai, agora a minha esposa é o meu marido, é o pastor que fica incomodando lá, toda vez que vai falar lá na frente, fica falando que eu tenho que ter um relacionamento com Deus, fica falando que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia para ler, não estou entendendo nada. Sabe? Entender que Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar um preço pela minha vida e pela tua vida. E através desse sacrifício ele nos reconciliou com Deus, possibilitando que nós vivêssemos de maneira relacional com Deus, assim como viveu Enoque, assim como viveu Noé, assim como viveu Abraão, assim como viveu Moisés, amigo, o Abraão amigo de Deus, e o Moisés que falava face a face com Deus. Quando Deus desce ali, que o pessoal está reclamando dele no deserto, falando, porque Moisés faz isso, mas nós também fazemos. Olha, o meu servo Moisés é o seguinte: eu falo com ele face a face. Face a face. Você já pensou o nível de relacionamento para falar face a face com Deus? Entende? Não era de qualquer maneira. Porém, em algum momento da nossa caminhada, a importância desse relacionamento com Deus apenas se tornou aquilo que Ele pode me dar.
Não me importo mais em ter um relacionamento com Deus, desde que Ele me supra as necessidades, desde que Ele me traga aquilo que é urgente. Olha, Senhor, eu preciso, sei lá, de uma casa nova, eu preciso de um troca de carro, eu preciso de saúde, eu preciso de um casamento abençoado, enfim. Quantas necessidades nós temos? Chegou num determinado momento que o meu relacionamento com Deus vira simplesmente aquilo que Ele pode me dar. E eu não estou aqui falando contra os benefícios de andar com Deus, não. Eu acho que todos esses benefícios, uma vida em abundância, Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida em abundância. Esses dias nós estávamos aqui no Primeiros Passos, né? Estávamos falando a respeito das feridas, daquilo que aprisiona o nosso coração, daquilo que aprisiona a nossa maneira de viver. Sabe, irmãos, isso é muito profundo. E muitas vezes é deixado para lá. Ah, deixa para lá, depois a gente resolve isso. E você vai repetindo aquele padrão de atitude, e você vai repetindo, e a gente vai acompanhando, e passa ano, e entra ano, e vem ano, e vai ano, e as coisas vão acontecendo, e o padrão só se repete. Você ora, você pede, mas você não abre o coração, porque de verdade mesmo, muitas vezes nós não estamos preocupados em nos relacionar com Deus. Olha só a resposta de Jesus, o que ele falou para aquele jovem rico. E muitas vezes nós ficamos pensando assim, porque era rico esse bendito, esse abençoado, esse jovem rico. E se não tivesse dinheiro, também, tá vendo? Esse negócio de riqueza aí só traz problema. Não é verdade. No caso desse jovem, foi por causa da riqueza. Entende? Olha só, Jesus disse assim, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E depois vem e me segue. Mas eu entendo esse texto mais ou menos assim, olha, essa riqueza que você tem está te atrapalhando de ter um relacionamento comigo. Essa riqueza que você tem está atrapalhando você de desenvolver um relacionamento comigo, de andar comigo. Porque você está mais preocupado com a riqueza que você tem do que com o relacionamento que você tem comigo. Então vai e se desfaz disso que está trazendo para você distração. Vai e se desfaz disso que está ocupando o meu espaço na tua vida. Sabe, é mais ou menos por aqui, não é por causa da riqueza, é porque no caso desse jovem, a riqueza tomou um lugar no coração dele, que estava impedindo o relacionamento dele com Deus. Uma vez, irmãos, que nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, nós podemos confiar que Ele vai fazer tudo ao nosso favor. Tem um versículo na Bíblia que esses dias eu estava conversando com o Rodrigo e nós comentamos a respeito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Se eu creio na Bíblia de capa a capa, e esse versículo está aqui dentro, todas as coisas contribuem para o meu bem, não quer dizer que eu vou entender de imediato aquilo que está acontecendo na minha vida. E eu não sou obrigado a compreender o que está acontecendo na minha vida naquele momento. Mas eu posso crer que tudo aquilo que está acontecendo vai trazer para mim um benefício. Muitas vezes, irmãos, acontece assim, e eu dou graças a Deus que nós estamos só os da casa. A gente tira um extrato de uma determinada situação num determinado tempo, num determinado período. Então, se de repente eu olhar para a minha vida hoje e ver a situação que eu estou passando hoje e buscar na minha vida o resultado hoje, talvez não faça muito sentido que todas as coisas contribuem. Porque assim, como que as coisas contribuem, sendo que eu estou passando apertado, sendo que eu estou sendo, assim, testado na minha fé, na minha paciência?
né? Eu estou preocupado, estou entristecido. Como que isso pode trazer um benefício? Realmente, irmão, de repente, nesse período que você está tirando o extrato, não está te trazendo um benefício agora, um benefício de imediato, mas vai gerar na tua vida um benefício. Em determinado momento, você vai conseguir olhar e verificar e perceber o benefício que esse período que hoje você não entende te trouxe. Durante um tempo na minha vida, trabalhei na concessionária, já testemunhei isso aqui para vocês. E entrei lá com uma proposta muito boa, mas o mercado movimentou, as coisas mudaram, e fiquei um ano lá dentro e nada daquilo que foi assim planejado, daquilo que foi prometido, realmente aconteceu. Aconteceu muito diferente. Eu fui lá porque era uma proposta muito boa, era uma porta aberta, era um lugar para prosperar, para produzir, para alcançar, para crescer. E o mercado mudou naquele ano e teve uma diferença na lei. E naquele tempo, assim, olha, pensa num período difícil na minha vida. E eu ainda pensava, meu Deus, eu fui sair do serviço que eu tinha, eu fui sair do trabalho que eu tinha, para entrar num outro que eu achei que ia ser bom, e acabei que só, olha, que nem zoou, daqui para frente, só para trás, né? Foi só um período ruim, só me preocupei, só me cansei, não ganhei, vivia assim, preocupado, tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, trabalhava sábado, trabalhava domingo, às vezes trabalhava no feriado, e não tive resultado durante aquele tempo. E durante muito tempo na minha vida, eu achei que aquele ano foi simplesmente uma perda de tempo. Mas se eu posso crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, e eu creio que eu amo a Deus e sou chamado para o seu propósito. Passou, sei lá, 10 anos, 15 anos, um dia desse estou lá em casa, num tempo de oração. E o Senhor veio mostrando para mim, olha, aquele tempo que você trabalhou, de momento você não viu o benefício. Mas agora, você está vendo, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, isso e isso. E isso é decorrente daquilo que você aprendeu lá, durante aquele período que você passou lá. Então, naquele tempo você não conseguia enxergar, mas hoje é possível que você veja por causa disso, disso e disso. É fácil, irmão? Não é fácil. Não é fácil, tá? Tanto é que tem alguns versículos aqui dizendo assim, ó, que não é para nós nos entristecermos quando nós formos corrigidos, porque um pai corrige o filho que ama. Enfim, por quê? Porque é fácil? Não, não é fácil. Não é um momento assim tranquilo. Mas se eu tenho essa confiança, essa fé, eu posso descansar no Senhor. E se eu consigo descansar no Senhor, eu não fico preocupado com as distrações. E aqui eu acredito assim, ó, que vale uma pergunta. No caso desse jovem, e no caso de muitos de nós, a maior preocupação é o quê? É o dinheiro. E os benefícios que o dinheiro pode trazer. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Ó, quanto vale o dinheiro? Quanto vale uma vida boa se não há com quem compartilhar? É lógico, irmão, é melhor não ter com ninguém para compartilhar e ter um dinheiro e ter uma vida, né, boa, do que não ter dinheiro. Eu concordo com você. Mas quanto vale? Quanto valeria o dinheiro que você tem, o benefício que você tem, a vida boa que você tem, se você não tem com quem compartilhar? Se você não tem um relacionamento com ninguém, se você não consegue marcar um café com um amigo teu, se você não consegue comer um bolo com ninguém, sei lá, se você não consegue marcar uma viagem com ninguém, né? Enfim, uma vida sem relacionamento é vazia, mesmo sendo confortável. Então, esse é o ponto. O que ainda me falta? Jesus estava chamando aquele jovem para um relacionamento com ele. O que faltava para o jovem rico era um relacionamento com o Deus da palavra.
com o Deus da palavra. Ele conhecia a palavra, ele guardava os mandamentos, ele estava preocupado com a vida eterna. Mas o que ele não tinha? Ele não tinha um relacionamento. Jesus está chamando para um relacionamento. Vem e me segue. E você vê que não é um relacionamento estático, não é vem e fica aqui comigo, é vem e me segue. Eu vou caminhando e tu vai também. Eu vou caminhando e você vai comigo. O jovem rico estava diante da oportunidade de relacionamento da vida dele. Ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, assim como Pedro, Tiago, João, o Bartinho, e toda essa galera que a gente conhece. E ele deixou essa oportunidade passar, irmão, pelo simples fato de que ele possuía algo tão importante para ele, que era impossível de abrir mão naquele momento. Então Jesus chama ele e fala assim, ó, pega isso que você tem, abre mão disso e vem viver comigo. Jesus é o seguinte, ó, não tem como abrir mão disso aqui. Não consigo abrir mão. Eu vou, a minha riqueza vai junto. Se a minha riqueza puder ir junto, as minhas coisas puderem ir junto, eu te sirvo, nós vamos conversar, nós vamos caminhar, vai dar tudo certo, mas as riquezas têm que ir junto. Eu não posso abrir mão disso. Você sabe o que acontece? Na verdade, irmãos, não era o jovem que possuía as riquezas. As riquezas eram o dono dele. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente vai colocando a confiança do nosso coração na quantidade de dinheiro que a gente tem. Não gosto de ficar batendo aqui a respeito de dinheiro. Sei lá, às vezes você confia numa pessoa, coloca toda a tua confiança da vida naquela pessoa e você esquece que ela pode falhar. Coloca toda a confiança que você tem na vida, no governo, na estrutura, enfim, e você esquece que tudo isso é passageiro. Acho que Paulo falou para Timóteo, olha Timóteo, fala aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade. Instabilidade, não tem estabilidade, é instável. Não confiem na instabilidade das riquezas. Então eu penso assim, ó, que o jovem pensa assim, não, eu tenho essa riqueza, isso aqui me dá uma segurança, me dá um status, né? Eu tenho poder, eu tenho relevância. Não tem como abrir mão disso aqui para seguir Jesus. Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sei onde é que ele vai dormir, eu não sei o que ele vai comer. Vai que eu fico com fome. Essa riqueza aqui, ela vai me dando uma estrutura, ela vai me calçando. Então, assim, ó, é nesse ponto, irmão, que o nosso relacionamento com Deus, ele vai mostrar a verdadeira face dele. Ele vai mostrar para nós aquilo que realmente é importante para nós. Foi aqui que Jesus, assim, ó, ele mostrou para aquele jovem, olha, você guarda os mandamentos desde pequeno. Você vem vindo nessa linha, você se preocupa, mas de verdade mesmo, o nível do teu relacionamento tem que aprofundar. É como se Jesus estava dizendo para ele assim, olha, você já vem vindo, então quer saber o que te falta? Larga isso aí, eu vou te chamar para um outro nível de relacionamento. Eu vou chamar você para caminhar comigo, para me conhecer, para estar perto de mim. Não posso, eu não posso abrir mão. Entende? Esse é o nível de relacionamento que ele tinha. Trazendo para os nossos dias, qual que é o nível de relacionamento que nós temos com Deus? Sabe, Paulo proferiu as seguintes palavras, o morrer para mim é lucro, entendeu? Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. O que Paulo enxergou? Filipenses, anotei aqui, 1, 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, que ele tinha saudade de estar com Cristo. Ele não estava aqui, ó, falando a respeito de fuga. Porque muitas vezes nós queremos assim, ô Jesus, volta logo. Mas não é porque nós queremos estar com Jesus, é porque nós queremos fugir. Nós queremos sair dessa situação que nós nos encontramos, que às vezes é tão assim difícil. Mas Paulo não, falou assim, olha, a minha vontade era essa, mas daí por causa de vocês, eu vou ter que ficar mais um pouco aqui para dar uma mão, para ajudar. O que Paulo enxergava?
O que ele estava vendo que nós não conseguimos enxergar, porque é de verdade mesmo, irmãos. Vamos ser honestos. Todo mundo quer ver Jesus, né? Todo mundo quer estar com Jesus. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer passar daqui para lá. Todo mundo está aqui, bem, Jesus e tal, mas falou de. Então, não, peraí, dá mais um tempinho. Tem umas coisinhas para fazer. Não sei o que. Entende? Então, assim, ele está falando de relacionamento, Paulo, aqui. Ele não está falando de fuga. O nível do relacionamento do jovem rico foi até onde? Até o ponto dele ter que se desfazer da riqueza que ele tinha. Então, ele não rejeitou, irmãos, um mandamento. Ele rejeitou um nível de relacionamento mais profundo. Vem e me segue. Não vai dar. Eu não tenho relacionamento contigo para confiar em você desse tanto, Jesus. Sinto muito, vou embora entristecido, mas vou embora. Não ficou. Olha, para me seguir, você precisa abrir mão do que te atrapalha. Que no caso dele era a riqueza. Jesus não vai dar, não. Então Jesus fez o convite para ele. Qual que é o convite? Vai, se desfaz de tudo aquilo que te atrapalha e me segue. E a pergunta: o que ainda não estamos dispostos a entregar para caminhar com o Senhor? O que tem nos afastado? O que tem nos impedido de desenvolver um relacionamento verdadeiro com Jesus? Ao ponto de andar com Ele todos os dias. É lógico, Fernando, isso é uma construção, isso é um caminho, isso é feito de pouquinho em pouquinho, mais continuadinho, é claro. Mas você já está naquele nível de relacionamento que você poderia, se tivesse entregado o que é necessário entregar. No que ainda nós vivemos presos? Onde que está a nossa segurança? Do que nós temos medo de entregar a nossa vida realmente para o Senhor? Você já pensou, irmãos, qual seria o desfecho da história do jovem rico se a resposta dele tivesse sido diferente? Quer saber, Jesus, é o seguinte, eu vou abrir mão de tudo isso aqui e eu vou junto contigo, dê o que der. Onde que você dormir, eu vou dormir. Onde é que você acordar, eu vou acordar. Se você comer, eu vou comer. Se nós tiver que jejuar, nós vamos jejuar. Tiver que sair na casa dos irmãos para almoçar na casa dos irmãos, fazer visita na hora do almoço, né? Mas faz. Sabe, porque existe um objetivo, existe uma visão, existe um relacionamento. Mas muitas vezes é o que aconteceu com o jovem rico. Nosso relacionamento, nossa, não, Deus é isso, Deus aqui, você lê a Bíblia? Não. Está lendo essa Bíblia que você fala tanto? Não. Hoje não li, amanhã eu vou ler, mas é que hoje choveu. De que maneira nós entendemos esse relacionamento? O convite continua o mesmo. Vem e segue-me. Mas é necessário abrir mão daquilo que compete com Deus no meu coração. Nós temos medo de abrir mão. Não, Senhor, essa aqui é a minha segurança. Não vem tirar minha segurança. Mas tua segurança não está em mim, não, Senhor. Não está em ti. A segurança está nisso aqui. Então abre mão. Não tem como. Não consigo. Vem e me segue. Vem e me segue. O convite está aí. Esse é o convite de hoje. Vem e me segue. Vem e me segue. Enoque andou com Deus e foi transladado. Não viu a morte. O nível de relacionamento que esse homem teve. Noé recebeu o testemunho de andar com Deus. E quantos outros? É possível para mim, é possível para você. E às vezes, irmão, é assim, ó, não é que falta para nós conhecimento, não é que falta praticar aquilo que nós conhecemos, porque nós muitas vezes praticamos, não matamos, não roubamos, não enganamos, né?
não cobiçamos a mulher do próximo. Está tudo certo. Mas e aí? Às vezes o que falta para nós, irmão, é a entrega. É entregar o nosso coração, é entregar o nosso medo, é entregar o nosso receio. Porque caminhar com Deus não é acrescentar algo à nossa vida, é colocar Deus como o centro da nossa vida. E daí, a partir dele, nós começamos a viver. Nós começamos a tomar as nossas decisões. Nós começamos a desenvolver aquilo que é valor, que não tem mudança para nós. Nós começamos a abrir mão do medo quando nós entendemos o amor de Deus por nós. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo receio. Sabe, às vezes nós já entendemos, nós já conseguimos compreender na palavra, nós conseguimos fazer, mas não conseguimos entregar o nosso coração. Vem e segue-me. Esse ainda é o convite de Jesus nessa noite. Talvez nós olhamos para a vida do jovem rico e pensamos assim: nossa, por que ele não largou mão daquelas coisas, né? Para andar com Jesus. E nós, irmãos, por que nós não abrimos mão dessas coisas para andar verdadeiramente com Jesus? Para experimentar um nível diferente de relacionamento com Jesus. Amém? Convido você a se colocar em pé, vamos orar. Que você possa meditar nessa palavra, entender esse convite que o Senhor tem feito, né? Nesse tempo, não é nessa noite, mas é nesse tempo, nos últimos tempos, o Senhor tem nos chamado para andar com Ele, para estar mais próximo dEle, para nos relacionar com Ele de verdade, com o coração aberto, sem uma segunda intenção. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas, que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem, que Ele está trabalhando para que nós possamos, assim, crescer, desenvolver, amadurecer na presença dEle, para que nós possamos dar frutos em abundância, para que possa haver realmente uma mudança, uma transformação na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de nessa noite estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, Senhor, e receber, Pai, o Teu convite, que nos chama, Pai, para um nível de relacionamento mais profundo contigo. Temos aqui, Senhor, o testemunho do jovem rico, que naquela oportunidade de desenvolver o relacionamento da vida dele, Pai, simplesmente ele baixou a sua cabeça e saiu entristecido, Pai, porque o relacionamento dele não tinha nível suficiente, Pai, nem profundidade suficiente para que ele pudesse abrir mão, Senhor, das riquezas, daquilo que prendia ele, Senhor, daquilo que trazia para ele talvez segurança. Sabe, Senhor, muda o nosso coração, muda, Senhor, as nossas vidas, traz para nós entendimento, Senhor, traz para nós visão daquilo que realmente importa, Pai, que é ter um relacionamento contigo, é desenvolver, Senhor, uma vida na Tua presença, Pai, e que esse convite ainda hoje, Pai, ele está de pé. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos abrir mão, Senhor, daquilo que interrompe esse fluxo de relacionamento contigo, Pai. Para que nós possamos, Pai, desenvolver na Tua presença um relacionamento íntimo, Pai, e profundo. Que a cada dia nós possamos conhecer mais e mais, Pai, quem o Senhor é e o quanto, Senhor, o Senhor tem para se mostrar, Pai, para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.